RCD, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos. No ar, Cafezinho com a Mari. Apresentação, Mari Proença. E neste mês de março, que marcamos o Dia Internacional da Mulher, o Cafezinho com a Mari de hoje será uma homenagem a grandes invenções de mulheres no mundo do nosso café. Vamos começar por uma invenção que eu não sei se vocês conhecem, mas que é muito popular, principalmente aqui no nosso Brasil, que é o filtro de papel. Você sabia que ele foi criado por uma mulher que inventou e revolucionou essa indústria como empresária, que foi a Melita Benz. Sim, a Melita, ela era alemã, então ela trabalhava muito lá na Alemanha com o marido em outros projetos, em outros ofícios, e ela fazia muito café, mas se incomodava com aquele resíduo do pó que ficava na época no preparo dos cafés que não utilizavam algum tipo de filtro para poder separar a água do pó. Então ela começou a testar algumas formas de fazer com que aquela bebida tivesse mais prazer, né, na hora de tomar, tivesse algo que ela sentisse que não percebesse tantos grãos ali do café, né, aquele resíduo mesmo. Então, na cozinha dela mesmo, lá na cidade natal dela, em Dresden, na Alemanha, ela começou a fazer alguns experimentos, a tomar alguns cafés que ela testava, e dos experimentos que ela fez, o que ela mais achou que deu certo foi, olha só, ela arrancou um pedaço de papel de um caderno escolar de um dos filhos dela e colocou em uma lata velha e fez alguns furos, né, ali naquele papel para que o café pudesse então passar ali pelo pó junto com a água, escorreu ali aquele líquido mais uniforme, sem os resíduos e menos amargo, porque o contato da água com o café por muito tempo extrai muita cafeína, que é uma substância que traz o amargor para o café de uma maneira não agradável, né? Então ela dessa maneira criou então o primeiro filtro de café do mundo, a Melita Benz. Ela foi então visionária, testou outras formas de fazer e organizava tardes de café com amigas lá na Alemanha, assim em 1908. Veja só, estamos aí completando mais de 100 anos dessa invenção. Ela patenteou esse filtro em parceria com o marido Hugo Benz e eles criaram então a produção e venda desses filtros. E ela ficou muito convencida de que ela tinha nas mãos uma invenção incrível. E paralelo a isso, ela foi então investindo mais, né, em idas a feiras de café, a feiras específicas dessa área como empresária, e começou a ter uma demanda muito grande, né, principalmente lá na Alemanha. Já conseguiu contratar algumas pessoas na época, investiu em maquinários para acelerar mais essa produção. E aí veio então a Primeira Guerra Mundial, em que ela teve muitas dificuldades de permanecer com a empresa dela, mas ela conseguiu, apesar dessas dificuldades, dar sequência ao negócio dela. E aí ela precisou diversificar, né, a produção, porque afinal ela não podia ficar só com os filtros de papel, porque na Primeira Guerra Mundial aconteceram muitas e muitas restrições mesmo, né, de comércio, e ela precisava então modificar isso. E aí ela começou a fazer alguns outros produtos, né, mais voltados ao papel, ao papelão, para poder ajudar também nessa guerra, que foi a Primeira Guerra Mundial. Depois, ela passando por essa etapa, ela conseguiu fazer um projeto mais amplo aí dos filtros de papel, mas aí chega a Segunda Guerra Mundial e o regime nazista na Alemanha em 42, em que ela foi proibida, né, de fazer então os filtros de papel. Ela teve que colaborar, né, com o regime para poder atender ali na época de uma maneira específica lá a guerra, né? Então ela parou de fazer os filtros e só conseguiu voltar a produzir esses filtros em 1947. Ela morreu aos 77 anos, ou seja, 3 anos depois, mas deixou um legado muito grande para os filhos, que deram continuidade à empresa que vocês já devem ter ouvido falar, que é a Melita, né? Que construiu aí uma
super fábrica, né, deu continuidade com o passar dos anos e atualmente tem muito mais do que filtros de papel. É uma referência mundial, tem mais de 2 bilhões aí, cerca de dólares, cerca de quase 10 bilhões de reais nos últimos anos. Relatórios da empresa indicam lucros altos, então foi um sucesso esse trabalho da Melita Benz aí, que iniciou com a família essa ideia dos filtros de papel. Não é muito legal essa história, gente? Então o Cafezinho com a Mari de hoje foi sobre mulheres do café, empreendedoras, empresárias, pessoas que inventaram algo para que a humanidade possa ficar melhor. Então é isso, no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais também sobre outras mulheres que são destaques. Até mais, até o próximo Cafezinho com a Mari. RCD, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos.